Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Os Estados Unidos oferecem 5 milhões de dólares pela detenção de António Njai, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau. No Afeganistão, a situação no aeroporto de Cabul é caótica. No controle técnico desta emissão está o Moçal de Chile. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. Os Estados Unidos oferecem 5 milhões de dólares pela detenção de António Njai, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, pelo papel desempenhado numa rede de tráfico de droga em conjunto com a guerrilha colombiana das Farc. Njai já é alvo de sanções da ONU desde 2012, que o impedem de viajar, na sequência do golpe de Estado ocorrido nessa altura. As reações políticas guineenses ao anúncio americano, por ora, fazem-se esperar nesta sexta-feira, como nos relata Aliu Candé. As autoridades de Bissau ainda não reagiram, mas o assunto já é comentado em vários círculos da sociedade, em como a Guiné-Bissau tem uma batata quente em mãos e que poderá complicar ainda mais a situação instável do país. Chamado para comentar, o politólogo guineense Rui Jorge Semedo considera um exagero por parte dos Estados Unidos da América, que podiam tratar o assunto a nível dos Estados. Num primeiro momento, tratar esse assunto a nível dos Estados, a nível dos governos, porque o general António Njai não é um foragido, ele vive cá na Guiné-Bissau, um exagero também por parte dos Estados Unidos da América. No entendimento de Rui Semedo, o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Njai, general na reserva, goza de simpatias e influências na estrutura militar e que uma posição desta tamanha terá os seus reflexos. Este posicionamento dos Estados Unidos visa simplesmente contribuir para criar as situações anormais, aprofundando a desestabilização da Guiné-Bissau, certamente também que vamos cair em mãos indesejáveis. O analista político da Rádio Católica Sol Mansi defende que o Estado da Guiné-Bissau não deve temer perante a situação. Os Estados Unidos não solicitou uma extradição. A exigência é a captura de um criminoso, mas é necessário um processo. E não deve-se temer apenas porque é os Estados Unidos. De Bissau para RFI, Aliu Candé. O governo moçambicano vai restabelecer a corrente elétrica nas vilas e distritos de Mocímboa da Praia, Macomia e Moeda, na província de Cabo Delgado, onde a linha foi vandalizada pelos terroristas. O anúncio foi feito pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tunela, que prevê para breve a concretização deste objetivo. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente que esteve em Cabo Delgado. Já há um horizonte para que os 3 distritos voltem a estar iluminados, avançou o ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia. Temos um levantamento das linhas entre Macomia, a Oace Moeda, a Oace Mocímboa da Praia, e estamos a trabalhar para, de forma gradual, nos próximos 45 dias, assegurar que estes distritos possam dispor de energia corrente. São passos que se dão, diz Max Tunela, rumo à retoma dos projetos de petróleo e gás. Com a Área 1, que tem como a Total a líder, vamos retomar as discussões para definir os termos para reinício das obras de construção. Vai levar algum tempo. Entretanto, com satisfação, a Total está também a participar na assistência às comunidades locais. O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Tunela, falava na cidade de Chimoio, onde realçou o avanço das tropas no Teatro Operacional Norte de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Os Estados Unidos da América manifestaram-se hoje também prontos para apoiar Moçambique na reconstrução de infraestruturas destruídas por grupos insurgentes em distritos afetados pelo terrorismo no norte da província de Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, as tropas da SADC ainda não começaram a combater os insurrectos de Cabo Delgado, onde os contingentes do Ruanda e do exército governamental alegam ter obtido avanços em relação a uma série de localidades, até recentemente nas mãos dos jihadistas. Fernando Lima, jornalista moçambicano, tem estado na província nortenha e descreve uma situação ainda com uma manifesta falta de condições de segurança. Claramente, neste momento, há problemas sérios de segurança e também
há problemas sérios de logística, ou seja, não faz sentido a população voltar aos seus locais originais se não houver um mínimo de apoios de infraestrutura para que as pessoas possam restabelecer as suas vidas. Portanto, é extemporâneo que isso aconteça nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas é muito importante que haja uma garantia clara das autoridades moçambicanas de que as pessoas podem regressar às suas zonas de origem, porque há muitos boatos, rumores de que haveria uma diretiva que impediria a população de regressar às suas zonas de origem, e é importante que este tipo de situações seja claramente esclarecido para não criar ambiguidades em relação aos direitos que as pessoas têm sobre as suas próprias propriedades que, infelizmente, foram forçadas a abandonar nas circunstâncias de violência e de guerra. Era Fernando Lima, jornalista moçambicano, em entrevista a Miguel Martins. A Guiné Equatorial pediu ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional para financiar o combate à pandemia de Covid-19, um pedido que acontece mesmo estando já em vigor um programa de assistência financeira desde 2019. Praia 99.3 FM. A pouco mais de um mês das eleições legislativas na Alemanha, Angela Merkel deslocou-se a Moscovo nesta que é a sua última visita à Rússia na qualidade de chanceler alemã. Antes de se reunir com Vladimir Putin, a chefe do executivo alemão considerou que o diálogo com a Rússia deve continuar, apesar dos profundos diferendos. Mais pormenores com Liliana Henriques. Embora tenhamos profundos diferendos, nós conversamos e isto deve continuar assim, considerou Merkel nesta que é a sua última visita à Rússia antes de fechar o ciclo de 16 anos no poder, um ciclo que termina com as eleições legislativas marcadas para finais de setembro na Alemanha. Apesar de ser uma despedida, assuntos não faltaram. Em cima da mesa esteve designadamente a crise do Afeganistão. Em conferência de imprensa conjunta no final do seu encontro, o presidente russo fez um apelo para que se impeça o colapso daquele país e que não se permita a saída dos terroristas do Afeganistão, nomeadamente ao fazer-se passar por refugiados. Putin não deixou igualmente de apontar o dedo à política ocidental, que qualificou de irresponsável e cujo intuito, na sua ótica, era impor valores estrangeiros aos afegãos. Devemos unir os nossos esforços para apoiar o povo afegão, normalizar a situação e estabelecer relações de boa vizinhança, preconizou ainda Putin. Relativamente a outro dossiê discutido neste encontro, a Ucrânia, Angela Merkel apelou para que se mantenham vivas as negociações de paz entre Kiev e Moscovo sobre o leste da Ucrânia, palco há anos de um conflito em torno da sua soberania, sem uma saída de crise à vista. No âmbito da sua visita, que acontece precisamente um ano depois do envenenamento atribuído às autoridades russas, que logo após a ocorrência foi tratado na Alemanha, Merkel informou ter pedido a Putin a libertação do opositor que se encontra atualmente a cumprir uma pena de 2 anos e meio de prisão na Rússia. 5 dias depois dos Talibã terem assumido o controlo da capital do Afeganistão, Cabul, continua o esforço de evacuação de estrangeiros e afegãos em perigo no país. A correspondente da RFI no Afeganistão, Sónia Ghazali, regressou à França ontem à noite e descreve a situação no aeroporto de Cabul como caótica. C'est le chaos. Il faut savoir qu'il y a 10 000 personnes qui sont dans une énorme file d'attente. É o caos. Há pelo menos 10 mil pessoas que aguardam numa fila de espera e que formam uma massa humana gigante. Há lutas, as pessoas empurram-se, cada um tenta trilhar um caminho, mas é preciso horas para chegar à porta do aeroporto militar. Os talibã não deixam passar ninguém e exigem que mesmo os funcionários das embaixadas sejam escoltados. Há tiros em permanência para travar as pessoas. É um percurso do combatente. Era o relato de Sónia Ghazali, correspondente da RFI no Afeganistão e que conseguiu voltar para a França na quinta-feira. No Brasil, a polícia realizou buscas nas residências e propriedades do deputado Ottoni de Paula e do cantor Sérgio Reis, aliados do presidente Jair Bolsonaro, no âmbito de uma investigação sobre incitação à violência e ameaça à democracia. É o ponto final do nosso jornal. Continue connosco. Até já.